Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Desenvolvendo Jogos. Eu sou o Gabriel e na aula de hoje estaremos aprendendo a criar um inimigo que vai do ponto A para o ponto B e do ponto B ele volta para o ponto A. Como podemos ver aqui na aba Game, o nosso passarinho azul vai de um ponto para o outro na tela. E aqui, como podemos ver na aba Cine, conseguimos identificar onde são esses pontos, ou seja, se a gente movimentá-los, por exemplo, para cá, olha só, o nosso passarinho vai sempre seguir para onde quer que esse ponto esteja. Então é um sistema bem flexível, galera, que você consegue configurá-lo muito bem. Então é isso que aprenderemos hoje, galera, com um código muito bem estruturado, explicando passo a passo. Tendo isso em mente, bora agora para o tutorial. Certo, pessoal, como podemos ver, eu já criei um projeto aqui na Unity e no momento tudo que temos nele é uma pequena fase montada, que é bem pequena mesmo, já que tudo que ela tem é um sprite verde servindo como piso, nada demais. Então, galera, agora, antes de começarmos a programar a movimentação do nosso inimigo, vamos criar o seu Game Object. E lembrando que temos de prestar bastante atenção nessa etapa da sua criação, pois nós estaremos organizando ele de um jeito um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, que de início pode parecer um pouquinho complicado, mas conforme a gente for criando o nosso sistema e vendo como é que ele funciona, veremos que esse jeitinho aqui funciona muito bem e também é bem simples de montá-lo. Então vamos lá. A primeira coisa que faremos é pegar a imagem do nosso inimigo e arrastar para a aba Hierarquia. No caso, a imagem que eu estou utilizando é a imagem de um passarinho azul, mas de verdade não faz diferença, pode ser qualquer uma. E agora, qual que será a lógica do nosso Game Object? No caso, o nosso inimigo será um Game Object vazio, ou seja, não terá componente nenhum. E aí, o Game Object do inimigo terá como filho o Game Object do visual, que terá o nosso sprite, e também terá como um segundo filho o Game Object dos pontos que o nosso inimigo deve caminhar. E eu sei, galera, que só falando pode parecer muita coisa, mas pode ficar tranquilos que a gente vai no passo a passo aqui na tranquilidade. Sabendo disso, vamos criar o Game Object do visual do inimigo. Então clicaremos com o botão direito em cima do nosso sprite e iremos em Create Empty Parent. E com isso a Unity criará um novo Game Object vazio, como pai dele. E aqui podemos nomeá-lo de Visual e apertar Enter. E beleza, agora já temos um Game Object que serve apenas para segurar o visual do nosso inimigo. Então agora podemos clicar com o botão direito em cima dele e vir novamente em Create Empty Parent. Com isso criaremos o outro Game Object vazio. E em seu nome podemos colocar inimigo e apertar Enter. Então aqui já temos metade de sua estrutura pronta, né? A gente tem um Game Object que segura o inimigo, que no momento segura o seu visual e já segurará os seus pontos de caminho. Tendo isso em mente, vamos clicar com o botão direito em cima do nosso inimigo e vir em Create Empty para criar um Game Object vazio, como seu filho. E aqui em seu nome podemos colocar pontos do caminho e apertar Enter. Então beleza, o nosso Game Object do visual segurará o nosso sprite e o Game Object do pontos do caminho segurará os pontos que o inimigo deve caminhar. Então para criá-los, clicaremos com o botão direito em cima dele e viremos em Create Empty. Em seu nome podemos colocar ponto 00 e apertar Enter. No caso, esse aqui é o primeiro ponto, então poderia se chamar ponto 01, mas como na programação a gente começa a contar a partir do zero, eu acho interessante nomeá-lo como ponto 00. Então beleza, agora que já criamos ele, já podemos utilizá-lo na nossa programação, porém como podemos ver, é meio ruim de saber onde o nosso ponto está, porque ele é invisível. No caso a gente consegue ver as setinhas, porque estamos com a Move Tool selecionada, mas, por exemplo, se selecionássemos um outro objeto, como o nosso chão, essas setinhas sumiriam e a gente não saberia onde ele está. Então, o que estaremos fazendo agora é adicionando um ícone que aparecerá no nosso ponto. No caso, esse ícone só aparecerá aqui na aba Cine, ou seja, na aba Game ele ficará invisível. Tendo isso em mente, com o nosso ponto 00 selecionado, viremos aqui na aba Inspector e ao lado do seu nome, clicaremos nesse cubo 3D. E aqui veremos que temos diversas imagens para adicionar como ícones. Aqui eu estarei escolhendo um diamante amarelo,
que eu acho uma forma bem bonitinha, mas sinta-se à vontade para escolher a que quiser. E agora, como podemos ver, mesmo que não estejamos com o ponto selecionado, ele continua aparecendo. Então a gente consegue enxergá-lo mesmo estando mexendo em outras coisas, o que é bem legal. Então agora que já temos o nosso ponto 00 criado, vamos criar o ponto 01. Então clicaremos com o botão direito em cima de pontos do caminho, viremos novamente em Create Empty, em seu nome será ponto 01 e apertaremos Enter. E agora faremos a mesma coisa, né? Clicaremos aqui no cubo na aba Inspector e adicionaremos um novo ícone a ele. Então beleza, show de bola, já temos o nosso ponto 0 e o ponto 1 criados, então vamos rapidamente posicioná-los. Aqui o nosso sistema vai estar funcionando de jeito bem flexível, então você pode ter quantos pontos você quiser, mas eu acho que 2 já dá para dar um movimento bem legal. Então o ponto 00 ficará na posição 3 no eixo X e o ponto 01 ficará na posição -3 também no eixo X. E agora a gente consegue ver direitinho, né, que o nosso inimigo vai sair desse ponto e virar para esse, e quando ele chegar nesse, voltará para o primeiro. Então show de bola, galera! Essa aqui é a organização do nosso inimigo, que como eu disse de início pode parecer um pouquinho confusa, mas vocês verão que na verdade isso aqui funciona super de boa. Então a gente tem o inimigo, que tem o seu visual e também os seus pontos de caminho. Então agora que já temos o GameObject criado, vamos iniciar a sua programação. Então virei aqui na pasta Scripts para deixar tudo bem organizado, clicarei com o botão direito, virei em Create, em C# Script. Em seu nome podemos colocar movimento do inimigo e apertar Enter para confirmar. E beleza, a Unity já terminou de criar o script, então clicaremos agora 2 vezes em cima dele para abri-lo. E beleza, com o nosso script aberto, a primeira coisa que faremos é criar algumas variáveis que nos auxiliarão imensamente nessa programação. Então viremos acima do method start, mais abaixo do nome do script, e a primeira variável que estaremos criando será de referência aos pontos do caminho que acabamos de criar. Só que no caso, como nós podemos ter 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, ou até mesmo 1000 pontos de caminho para o nosso inimigo, não é muito interessante a gente ficar criando variável por variável, já que isso deixaria o nosso script simplesmente gigantesco. Então o que estaremos fazendo é criando uma array que guardará absolutamente todos os nossos pontos. Assim, não importa quantos pontos tenhamos, o nosso sistema irá se adaptar à quantidade exata. E caso você não conheça uma array nada mais é que uma variável, como qualquer outra, só que no caso ela consegue armazenar diversos valores ao mesmo tempo. Tendo isso em mente, bora criá-la. Então ela será uma array privada, do tipo transform, com T maiúsculo, já que nós queremos acessar a posição destes pontos, e a sua posição está em seu componente transform. E como ela é uma array, depois do seu tipo precisamos abrir e fechar colchetes para indicar isso. E agora, galera, em seu nome podemos colocar pontos do caminho. E no final, ponto e vírgula. E beleza, agora que já temos esta array, já temos como dizer para a Unity quais que são os seus pontos do caminho. Vou só rapidamente corrigir aqui que eu digitei transform errado. Beleza, agora está certo. E agora precisamos fazer apenas uma última coisa nessa variável, que no caso é mostrar lá na aba Inspector da Unity para dar os seus valores. Mas como ela é privada, isso não acontecerá, né? Pois variáveis privadas não aparecem lá. Então o que estaremos fazendo é vindo à frente da palavra private e, abrindo e fechando colchetes, dentro deles escreveremos serialize field. E beleza, fazendo isso, a nossa variável privada já aparecerá na aba Inspector da Unity. Show de bola! Então, antes de darmos valor a ela, vamos criar nossas outras variáveis. No caso abaixo, teremos uma variável também privada, dessa vez do tipo inteira, chamada ponto atual. E no caso, galera, essa variável aqui nos permitirá saber em qual ponto do caminho que o nosso inimigo está andando. Ou seja, se ele estiver no primeiro ponto, a variável ponto atual terá o valor de 0.
Se ele estiver no segundo ponto, a variável ponto atual terá o valor de 1 e por aí vai. Quando a gente estiver programando o sistema, vamos entender melhor como é que isso aqui funciona. Então agora que já temos essas variáveis, precisamos, por último, criar uma variável que nos dirá qual que é a velocidade do inimigo. Então criaremos uma variável privada do tipo float. Em seu nome podemos colocar velocidade de movimento e ponto e vírgula. E no caso, galera, como queremos que essa variável apareça na aba Inspector da Unity, para ficar mais fácil de acessá-la, né? Antes da palavra private, abriremos e fecharemos colchetes. E aqui digitaremos serialize field. E beleza, show de bola. Agora que já temos essas variáveis, galera, vamos rapidamente salvar o script apertando Ctrl S, voltar para a Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, com essas alterações tendo sido lidas, já podemos iniciar a sua configuração. E no caso, galera, nós estaremos adicionando esse script no GameObject do visual. Sim, nós temos o GameObject do inimigo, mas ele serve apenas como um segurador, né? Ele não contém nenhuma lógica. Então vamos selecionar o GameObject do visual e arrastar o script movimento do inimigo até a aba Inspector. E beleza, maravilha! Agora já temos como dar valor para a nossa velocidade e também para os nossos pontos do caminho. Então vamos lá. Para a nossa velocidade, isso aqui é uma coisa que vai variar de jogo para jogo, né? Você pode escolher o valor que quiser. Mas aqui eu estarei colocando o número 5, que eu acho que é uma velocidade legal para a gente poder testar. E aqui para a variável pontos do caminho, tudo que temos de fazer é arrastar os pontos que acabamos de criar para ele. Então aqui na aba Inspector, vamos expandir, né, os nossos pontos do caminho. E com o nosso visual ainda selecionado, vamos pegar o nosso ponto 00 e arrastar para cima da array pontos do caminho. E fazer a mesma coisa com o ponto 01. Vamos pegá-lo e arrastá-lo aqui para pontos do caminho. E beleza, show de bola! Agora a Unity já sabe que a array pontos do caminho tem como valor estes dois pontos aqui. O que é bem da hora. Então agora que já temos as nossas variáveis configuradas, podemos voltar para o código e realizar as nossas programações. Então vamos lá. A primeira coisa que queremos fazer, galera, é movimentar o nosso inimigo de um ponto para o outro. Então, viremos aqui abaixo do nosso script e logo depois do método update, criaremos um novo método privado do tipo void chamado movimentar inimigo. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E aqui, galera, tudo que queremos fazer é pegar a posição do nosso inimigo e movimentá-la até a posição do seu próximo ponto do caminho. Então, para fazer isso, acessaremos o seu componente transform e depois a sua position e colocaremos um símbolo de igual. E agora, como queremos movimentá-lo de um ponto para o outro, né, da sua posição atual para a posição do próximo ponto, usaremos o comandinho chamado move towards, que traduzindo é exatamente isso, é se mover para algum lugar. Então, para usar esse comando, digitaremos vector2, já que estamos fazendo um jogo 2D, ponto move towards, abre e fecha parênteses. E aqui, galera, dentro desses parênteses, tudo que temos de fazer é indicar 3 valores. O primeiro valor é de qual posição que queremos sair, o segundo valor é para qual posição que queremos ir, e o terceiro valor é a velocidade em que faremos isso. Tendo isso em mente, para o primeiro valor que diz qual que é a posição que queremos sair, diremos que é a nossa transform.position, já que queremos sair da posição atual. Então a gente coloca uma vírgula e para indicar qual que é a próxima posição que queremos ir, diremos que queremos ir para o ponto atual do nosso ponto de caminho. Vocês se lembram que agora há pouco nós criamos a variável chamada ponto atual, que serve justamente para dizer para o nosso código qual que é o ponto que o nosso inimigo tem de ir agora. Então, o que estaremos fazendo é, depois da vírgula, acessando a nossa array pontos do caminho e abrindo e fechando colchetes. E dentro desses colchetes, nós indicaremos a posição na array, que lembrando rapidamente que sempre quando queremos acessar um valor da array,
temos de indicar a sua posição entre os colchetes, né? Então é a posição 0, 1, 2 e por aí vai. E no caso a posição que queremos acessar é a posição da variável ponto atual. E é claro que nós não queremos apenas acessar essa posição, queremos acessar o seu ponto position. Desse jeito a gente estará pegando a posição do ponto atual. Então a gente coloca uma vírgula e agora indica a velocidade que estaremos fazendo isso, que no caso é a nossa variável velocidade de movimento. E como queremos que o nosso inimigo se movimente na mesma velocidade em todos os computadores, colocaremos um asterisco e multiplicaremos esse valor por time.delta_time. E no final, ponto e vírgula. E beleza, fazendo isso, agora o nosso inimigo já se movimentará da sua posição atual para a posição do próximo ponto. E se essa é a primeira vez que você está vendo o Move Towards e também é a primeira vez que está trabalhando com Arrays, talvez você esteja achando isso um pouco estranho, mas pode ficar tranquilo que de início é um pouquinho complicado mesmo, mas com o tempo e a prática vai ficando bem fácil. Então beleza, agora que o nosso inimigo já se move da sua posição atual para o outro ponto, precisamos de algum jeito movimentá-lo para o próximo ponto. Já que no caso ele começa no ponto 0 e aí vai para o ponto 1, mas aí quando ele chega no ponto 1 ele não faz absolutamente nada. Então o que faremos agora é na linha de baixo criar uma condição if e verificar se a sua posição atual é igual à posição do ponto que deveríamos chegar. E desse jeito a gente sabe se ele já chegou no local que deveria chegar. E para fazer isso, dentro dos parênteses a gente digita transform.position, coloca dois símbolos de igual, já que queremos comparar o seu valor, e agora a gente compara com a posição do ponto atual que deveríamos chegar. Então novamente a gente acessa array pontos do caminho, abre e fecha colchetes, e dentro desses colchetes a gente coloca o nome da variável ponto atual, e depois deles ponto position. E beleza, agora sempre que a posição do inimigo for igual à posição do ponto atual, que é a posição que ele deveria chegar, significa que chegamos onde deveríamos chegar. Ou seja, temos de dizer para a Unity que agora temos de ir para um novo ponto. E no caso nós podemos fazer isso simplesmente acessando a variável ponto atual, colocando um símbolo de mais, um símbolo de igual e o número 1. E no final, ponto e vírgula. E fazendo isso aqui, galera, estaremos dizendo para a Unity acessar a variável do ponto atual e sempre acrescentar 1 a ela. Ou seja, ela começará com o valor de 0, e aí quando a gente chegar no nosso ponto que deveríamos chegar, ela ficará com o valor de 1, e tendo o valor de 1, ela acessará a variável pontos do caminho, e agora a variável ponto atual não terá mais valor de 0, terá o valor de 1, ou seja, o nosso inimigo se movimentará para o próximo ponto, e quando ele chegar nesse próximo ponto, a variável ponto atual deixará de ser 1 e se tornará 2, e aí quando a Unity for movimentar o nosso inimigo, ela movimentará ele da posição atual para a posição 2 da nossa array pontos do caminho, e por aí vai. Como eu disse, um sistema bem flexível. Porém, galera, o que acontecerá se no caso o nosso inimigo chegar no último ponto? Ou seja, vamos supor que nós temos 3 pontos de caminhada. Nosso inimigo começa no ponto 0, aí ele chega no ponto 1, aí a gente incrementa o ponto atual. Aí do ponto 1 ele chega no ponto 2, aí incrementa o ponto atual de novo. Porém, quando ele chega no ponto 2, que no caso seria o nosso terceiro ponto de caminhar, o que aconteceria é que nós aumentaríamos, né, a variável ponto atual, e aí na próxima vez que a Unity fosse movimentar o nosso inimigo, ela tentaria acessar uma posição que não existe na nossa array, pois ela só possui o ponto 0, 1 e 2, no caso de 3 pontos. Ou seja, quando ela fosse acessar a sua posição 3, como essa posição não existe, né, esse valor não existe, a Unity simplesmente bugaria e o nosso jogo pararia de rodar. Então o que temos de fazer, galera, é dentro dessa condição if, criar uma nova condição if e dentro de seus parênteses verificar se o valor da variável ponto atual não excede a quantidade de pontos que temos na nossa array pontos do caminho. Porque se exceder, significa que, beleza, a gente chegou no último ponto que a gente tinha que chegar. Então, para fazer isso, dentro de seus parênteses, acessaremos a variável
ponto atual. E agora colocaremos um símbolo de maior que e o símbolo de igual. E para acessar o tamanho da array pontos do caminho, acessaremos pontos do caminho, ponto length, que se escreve L-E-N-G-T-H. E beleza, fazendo isso, agora já temos esse sisteminha de segurança que diz para a Unity fazer alguma coisa caso o nosso ponto atual, que é a nossa querida variável de controle aqui, se iguale com a quantidade de pontos que temos na nossa array. E no caso a gente está colocando maior ou igual, porque lembrando que como na array a gente começa a contar a partir do zero, se for igual ao comprimento dela, né, se for igual à sua length, significa que já chegamos no seu limite. Então, tendo chegado no seu limite, galera, o que nós queremos fazer? No caso, nós queremos voltar para o ponto inicial, né? Ou seja, queremos voltar para o seu primeiro ponto, que é o ponto zero. Então, tudo que temos de fazer é, dentro de suas duas chaves, acessar a variável ponto atual, colocar um símbolo de igual e em seguida o valor 0. E pronto, isso é literalmente tudo que a gente tem que fazer, galera. Pois sempre que o inimigo chegar no ponto que tinha que chegar, nós aumentamos 1, a variável ponto atual, e com isso ele já vai direto para o próximo ponto. E aí, sempre que a variável ponto atual for igual ao comprimento da nossa array, ou seja, sempre que tivermos chegado no último ponto, aí a gente vai falar que a variável ponto atual é igual a 0, e com isso o nosso inimigo voltará para o seu primeiro ponto. Beleza, galera? É esse o nosso sisteminha. Já já a gente vai estar adicionando mais uma coisinha, mas o seu movimento já está pronto. Que eu sei que de início pode parecer muita coisa, mas vocês verão que funciona maravilhosamente bem. Então agora que já temos esse método criado, vamos chamá-lo aqui no update, senão nada disso vai funcionar, né? Então a gente acessa movimentar o inimigo, abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E show de bola! Agora podemos voltar para a Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E no caso, como já demos todos os valores necessários aqui, não precisamos fazer mais nada. Então podemos clicar aqui no play. E se fizermos tudo certinho, veremos nosso inimigo indo do ponto 0 para o ponto 1 e do ponto 1 para o ponto 0. E ele faz isso aqui, galera, perfeitamente, porque a gente programou, né, para que quando chegasse no último, ele voltasse. Olha só que da hora. Se você achar que ele está indo muito rápido, né, é só alterar o valor da variável velocidade de movimento, que ele vai na sua velocidade desejada. Então, show de bola, galera, o nosso sistema está funcionando perfeitamente. Porém, como podemos ver, ele tá meio bugadinho, né? Pois quando o pássaro tá indo para a esquerda, ele de fato olha para a esquerda, mas quando ele começa a ir para a direita, ele continua olhando para a esquerda. E no caso, isso aqui tá acontecendo, galera, porque embora tenhamos programado a sua movimentação, a gente não programou a sua rotação nem nada. Mas pode ficar tranquilos que faremos isso agora mesmo. Então vamos voltar aqui no nosso código e vir abaixo do método movimentar inimigo. Vamos só pegar a chave que ele acaba, que é aqui. E aqui podemos criar um novo método, também privado, do tipo void. Em seu nome podemos colocar espelhar na horizontal. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E aqui, galera, para esse método funcionar, tudo que temos de fazer é verificar se a posição atual em que estamos é menor que a última posição em que estivermos. Porque no caso, se a nossa posição atual for menor que a última que estivemos, significa que estamos indo para a esquerda, pois lembrando, quando a gente vai para a direita, estamos indo no valor positivo e quando a gente vai para a esquerda, está indo no valor negativo. Então, se a gente estiver indo para a esquerda, queremos que o personagem olhe para a esquerda. Já se a nossa posição atual for maior que a última, significa que a gente está indo para a direita, então a gente quer que ele olhe para a direita. E novamente, só falando, é bem esquisito, então vamos colocar a mão na massa aqui. No caso, para esse nosso sistema funcionar, temos de criar uma nova variável para manter, né, armazenada a nossa posição anterior. Então, podemos criar essa variável logo abaixo da velocidade de movimento. Aqui ela pode ser privada, do tipo float, em seu nome, última posição x. E no final, ponto e vírgula. E a gente colocou posição x porque a gente só quer verificar a sua posição horizontal mesmo e nada mais.
Então, o que podemos fazer é, dentro do método movimentar inimigo, logo depois de aumentarmos em uma variável ponto atual, podemos acessar a nossa variável última posição x e dar um novo valor a ela. Pois como essa condição if aqui só roda quando a gente chega onde tinha que chegar, então é um bom lugar para a gente dizer qual foi a nossa última posição. Aqui, para dizer que a nossa última posição x é igual à posição x do nosso inimigo, a gente coloca transform.localPosition.x e no final ponto e vírgula. E aqui, galera, por que a gente escreveu local position ao invés de apenas position? Por um motivo muito simples. Se voltarmos aqui na Unity, veremos que a forma como montamos o nosso inimigo, nós colocamos ele como filho de um outro GameObject. Ou seja, a sua posição, quando ele se movimenta, não é a sua posição real. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Se, por exemplo, pegarmos aqui o visual do pássaro e colocarmos na posição do ponto 0, a sua posição x será de 3. Beleza, funciona exatamente como a gente quer. Porém, como ele é filho do nosso inimigo, se liga, nosso inimigo está na posição 0, mas aqui o nosso pássaro está na posição 3. E aí a gente já pode ver um conflito, né? Mas espera aí, como assim o pássaro está na posição 3 e o seu segurador está na posição 0? Isso fica mais confuso ainda quando, por exemplo, se a gente pegar o GameObject do inimigo e jogar aqui para outro canto da tela. Se liga, agora o inimigo está na posição 7.58, mas o nosso pássaro continua na posição 3. Então, galera, se a gente simplesmente pegasse a sua posição normal, né, com transform.position, o que aconteceria é que o pássaro estaria na posição 7.58 e não na posição 3. E aí o nosso sistema ia simplesmente bugar inteiro, galera. Porque a gente já está verificando uma posição do inimigo, mas verificando uma outra posição do ponto do caminho. E isso ia ficar bem confuso. Então vou só apertar Ctrl Z aqui para voltar tudo do jeito que estava. Então é por isso que a gente está utilizando o local position. Porque o transform.position pega a sua posição universal aqui no nosso mundo e o local position pega a sua posição local mesmo, né, que seria do seu GameObject próprio. Então aqui a gente está dizendo que a sua última posição x é igual à sua última posição x quando ele chega no seu ponto. Então agora que a gente já tem o valor dessa variável, vamos aplicá-la, né? Então dentro do método espelhar na horizontal, a gente cria uma nova condição if e dentro dos seus parênteses a gente acessa o nosso transform.localPosition.x, já que queremos acessar o seu eixo horizontal. E aqui a gente verifica se o seu valor é menor que a última posição x. Porque como quando a gente vai para a esquerda o valor é negativo, então se a nossa posição x atual for menor que a última posição x, significa que a gente está indo para a esquerda. Então, no caso, queremos que o nosso inimigo não fique rotacionado, né? Ele não fique espelhado. Pois o nosso sprite, como podemos ver, ele já está olhando para a esquerda. Então, tudo que queremos fazer aqui é espelhá-lo no eixo x. E a gente vai estar fazendo isso simplesmente pegando a sua escala no eixo x e deixando ela negativa. Porque quando ela está de 1 positivo, ele olha para a esquerda, e quando está de 1 negativo, ele olha para a direita. E beleza, tendo isso em mente, vamos fazer exatamente isso. Então aqui a gente acessa o nosso componente transform.localScale, porque novamente queremos a sua escala local e não a universal. E como novo valor, a gente cria um new vector 3, já que como na escala temos valores x, y e z, a gente precisa dizer quais são esses valores. Aqui para o seu valor x podemos colocar um f, para que ele não fique rotacionado nem nada. E para o valor y a gente coloca um f também, e no z um f igualmente. E no final ponto e vírgula. Então beleza, quando ele estiver indo para a esquerda, vamos deixar ele do jeito que está. Mas agora vamos programar para quando ele estiver indo para a direita, né? Então abaixo da condição if a gente cria uma nova condição else if,
E dentro de seus parênteses, a gente faz praticamente a mesma verificação. A gente acessa o nosso transform.localPosition.x, só que dessa vez a gente coloca um símbolo de maior que e o nome da variável última posição x. E aqui, galera, sempre que o nosso valor x for maior que a nossa última posição x, ou seja, sempre que estivermos nos movimentando para a direita, o que queremos fazer é acessar o nosso transform.localScale e dar como valor um novo vector 3. E aqui, galera, tudo que faremos é deixar negativo o valor x. Então a gente coloca menos um f. E aí a gente coloca um f positivo para o y e para o z. E no final, ponto e vírgula. E beleza, isso é literalmente tudo que a gente tem que fazer. Tanto é que agora nós temos que chamar o método espelhar no horizontal. Então podemos vir aqui no método update e também chamá-lo, abrindo e fechando parênteses e ponto e vírgula. E agora, galera, se fizermos tudo certinho, ao voltar para a Unity e apertar Ctrl R, o nosso sistema funcionará perfeitamente. Então vamos dar uma olhadinha aqui, clicando no play. Agora é a hora da verdade. Ah, olha só, galera, funciona perfeitamente. Quando o nosso inimigo está indo para a direita, ele olha para a direita, e quando ele está indo para a esquerda, ele olha para a esquerda. E a gente pode ver aqui, né, na sua escala x, seu componente transform, que o valor x está alterando de 1 para menos 1 e de volta para 1. Ou seja, nosso sistema funciona perfeitamente. Então, galera, esse aqui é o sistema. O tutorial basicamente já acabou. Mas antes de finalizá-lo, eu gostaria de dar uma repassada no código para explicar direitinho o que é que está acontecendo. Então vamos voltar aqui no código rapidamente. E só para deixar ele um pouquinho mais organizado, né? Só para desencargo de consciência, vamos deletar aqui os comentários do método start e também do update. Vamos colocar antes da palavra void que eles são métodos privados. Não mudem nada, né, o seu funcionamento, mas isso deixa o código mais organizado. Então, galera, aqui o que está acontecendo é que nós temos uma array que armazena, né, quais são os nossos pontos de caminho, ou seja, ela armazena o ponto 00 e o ponto 01, e uma variável do tipo inteira que armazena qual que é o ponto que nós estamos. Ou seja, através dessa variável que conseguimos dizer para a Unity qual posição da array que queremos acessar. Se é a posição 0, 1, 2 e por aí vai. E aqui logo em seguida nós temos uma variável de tipo float que diz qual que é a velocidade do pássaro, bem tranquilo. Uma outra variável de tipo float que diz qual que é a última posição x dele. No caso, a gente pega a sua posição x quando ele chega no ponto que tinha de chegar. Então aqui no método movimentar inimigo, tudo que a gente faz é dizer que a sua posição é igual a um vector2.moveTowards, onde ele pega do ponto A e movimenta para o ponto B. Então o ponto A é a sua posição atual e o ponto B é o ponto atual que temos de ir da nossa array pontos do caminho. No caso, a gente começa no primeiro ponto, ele vai do ponto 0, e aí quando chega no ponto que tinha de chegar, ele aumenta em 1, e aí ele vai para o ponto 1, e aí indo para o ponto 1 ele começa a se movimentar de novo, e aí quando ele chega no ponto 1, ele aumenta a variável de ponto atual, que passa a valer 2, mas no caso, como não temos a posição 2 na array pontos do caminho, o que a gente faz é rodar essa condição if aqui, e ela sempre roda quando a gente já chega no limite da array, então ela volta o ponto atual para o ponto 0. E fazendo isso, nosso inimigo volta para o primeiro ponto. Bem tranquilo. E aqui no método espelhar no horizontal, tudo que a gente faz é verificar se a nossa posição atual no eixo x é menor que a nossa última posição x, ou seja, se estamos indo para a esquerda. Como o nosso sprite já olha para a esquerda naturalmente, se a gente está indo para lá, a sua escala é toda positiva, mas se a gente está indo para a direita, a sua escala é negativa no eixo x. Bem tranquilo. E aqui, galera, antes de finalizar o tutorial, gostaria de rapidamente fazer um ajuste aqui no método start para garantir que o nosso sistema funcione certinho, porque pode acontecer da gente desconfigurar alguma coisa na aba Inspector da Unity. Então o que estaremos fazendo é pedindo para que, logo no início do jogo, o valor da variável ponto atual seja igual a 0, ou seja, logo de cara nós começaremos no primeiro ponto da nossa array,
E aqui também queremos dizer que a posição do nosso inimigo é igual à posição do seu primeiro ponto, já que no momento nosso primeiro ponto fica na posição 3, mas o nosso pássaro está na posição 0. Então vamos garantir que ele comece na posição 3. E para fazer isso, a gente acessa o nosso transform.position e aqui, como novo valor, a gente simplesmente acessa array pontos do caminho e dentro dos seus colchetes a gente digita o nome da variável ponto atual. E no final a gente coloca ponto, position e ponto e vírgula. E aqui, galera, como acabamos de dizer que a variável ponto atual é igual a 0, logo no início do jogo, a posição do nosso inimigo será igual à posição do ponto na posição 0. Bem tranquilo. Então vamos rapidamente dar aquela testadinha marota, apertando aqui Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E vamos lá, clicar no play. E aqui veremos que ele já vai começar no ponto 0. Ele não começa mais no meio da tela. Show de bola! E agora, galera, por fim, vamos só criar uns cabeçalhos aqui no código que eu devia ter feito antes e acabei esquecendo. Não é necessário para o sistema funcionar, mas ajuda a deixar o código mais organizado. Para quem não sabe, os cabeçalhos criam pequenos espaços, pequenas seções na aba Inspector. Então o que podemos fazer é, acima da variável pontos do caminho, abrir e fechar colchetes e digitar header, que em inglês significa cabeçalho, e entre parênteses e entre aspas duplas, aqui a gente coloca um nome para esse cabeçalho. No caso pode ser caminho do inimigo. Então essa seção aqui de variáveis serve para controlar o seu caminho. E aqui acima da variável velocidade de movimento podemos criar um outro cabeçalho. Dessa vez o nome pode ser movimento do inimigo. E beleza, fazendo isso nossa aba Inspector ficará mais organizadinha. Tanto é que se voltarmos para a Unity e apertarmos Ctrl R, veremos aqui que agora já tudo fica mais organizado. Olha só, a gente tem um cabeçalho onde temos as variáveis do caminho do inimigo e um cabeçalho onde temos as variáveis da sua movimentação. Como a gente só tem uma variável que aparece aqui na aba Inspector em cada cabeçalho, não faz muita diferença, mas conforme você vai expandindo o seu projeto, isso aqui ajuda bastante. Então beleza, galera, esse aqui foi o tutorial. Espero de coração que vocês tenham gostado e apliquem essa técnica no jogo de vocês. Então, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram e também um agradecimento especial a Alice Matoso, que apoia a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim que continuemos produzindo essas aulas gratuitas aqui no YouTube. Então muito obrigado, Alice, muito obrigado a todos e nos vemos no próximo vídeo.